já começou. É hora de você aproveitar a grande promoção de Natal da Flávio Calçados e aproveitar e economizar. Promoções em sandálias, em tênis, muita novidade e promoções sensacionais e exclusivas para você aproveitar com a gente. Venha e aproveite essa grande novidade da Flávio Calçados. Tem promoção na seção masculina, tênis a partir de R$ 59,90. Na seção feminina, escarpão a partir de R$ 49,90. Um Natal feliz é da Flávio Calçados, aonde você aproveita e economiza. E atenção, gente, a cada R$ 80 em compra você vai ganhar um cupom e vai concorrer a um carro 0 km. Não deixe de aproveitar essa grande festa e essa grande promoção. Vem para Flávio Calçados e aproveite. Mega promoção de Natal é na Flávio, é na Flávio Calçados que você aproveita e economiza. Bang.